Um abraço, galera! Mais um episódio do Bora Pra Resenha. Hoje com um convidado muito especial, lateral Rômulo do Cruzeiro. Rômulo, obrigado por você ter vindo aqui, trocar essa ideia com a gente, bater essa resenha. Valeu mesmo. É um prazer enorme participar desse programa de sucesso. Fiquei muito feliz, lisonjeado com o convite. Espero que seja um bate-papo bem legal aí. Vai ser legal mesmo. Marcão. Valeu, Rômulo. Obrigado por ter vindo. E hoje com também um convidado especial, nosso querido amigo Ângelo. Também como Rômulo, estou lisonjeado de poder participar. Lembrando que sim. Vai abrilhantar muito a resenha. Isso talvez muito melhor, certamente muito melhor do que o Elton faria. Isso eu não tenho dúvida. Não, brincadeira. Abraço pro Elton. Um abraço aí, Elton. Será tão bom Tô quanto curtindo eu. seu lugar aqui. Mas, ô Rômulo, a gente pode começar falando dessa vitória de ontem, né? O Cruzeiro, mais uma vez, venceu, se consolidou mais uma vez na liderança e tá dando pinta de que vai subir, né? Tudo indica que sim, a gente está bem confiante. Quem é cruzeirense, está nos assistindo, sabe dos 2 anos de muito sofrimento que foram pós a queda, né? Com todos os problemas financeiros, de imagem que o Cruzeiro passou. E ver o Cruzeiro se reerguendo da forma que está sendo, para a gente é uma questão de orgulho, né? Para todo cruzeirense, por tudo que a gente passou, por todos os escândalos que tiveram, né? No passado recente e que machucou demais o torcedor cruzeirense. Machucou demais quem ama a instituição, quem ama o clube. E é uma série de fatores para que isso que está acontecendo agora fosse possível, né? Desde do presidente Sérgio, que trabalhou demais para que fosse possível o Cruzeiro se transformar em SAF, né? Ronaldo com toda a gestão, pessoas altamente capacitadas que chegaram em Belo Horizonte, estão dando realmente o sangue, a vida. Pedro Martins como diretor, Gabriel Lima como CEO, o Paulo André, que tem feito um trabalho muito legal. Bruno Maziotti coordena toda a parte médica, a parte de físio, Natália. São muitas as pessoas, né? Para mim ficar citando todas aqui, mas todas são importantes para que isso pudesse acontecer. Então a gente está bem feliz com esse início aí. Agora, acho que eu vou te fazer uma pergunta retórica, assim, né? Toda essa gestão, toda essa mudança no comando do Cruzeiro, de que forma isso influencia no grupo de jogadores, e se só isso é suficiente para fazer essa transformação toda que a gente vê dentro de campo? Os resultados mostram que sim, né? Porque a gente vê nos 2 anos anteriores de Série B como foi, né? E foram anos difíceis, porque realmente não tinha estrutura, mas não da parte das pessoas que estavam aqui, porque sempre deram a vida. Mas faltava recursos, o nome do Cruzeiro estava manchado, tá? Até fornecedores, patrocinadores estavam saindo fora, como todos sabem, né? Isso veio a público. Então, as pessoas que estavam dentro do Cruzeiro, elas estavam praticamente sozinhas, né? Em uma tempestade gigantesca, um barquinho de madeira pequeno. Então, trabalhar nessas condições é muito difícil. Por isso que a gente tem que exaltar também o trabalho dos que estavam aqui e que fizeram acontecer para que o Cruzeiro hoje se tornasse uma SAF, né? Então, a gente nunca pode esquecer disso também. E quando se tem uma organização em todos os setores, é muito mais fácil para que as coisas aconteçam. E a gente tem visto, né? A gente começou muito bem já no Campeonato Mineiro, mesmo revezando o time, chegando uma comissão técnica que é altamente preparada, tá? Todos falam que o Pessolano é fraco, eu vou falar que ele é fraco aí para que ele possa permanecer aqui, né? Mas um cara altamente capacitado, estudado, que a equipe do Ronaldo selecionou, né, a dedo para que eles chegassem aqui e falam diretamente com a filosofia do novo Cruzeiro. E eles, né, junto com os jogadores que chegaram, com toda essa organização, pagamentos em dia, embora as receitas são praticamente as mesmas, né, mas uma reorganização financeira. Gestão. Gestão pura, né? E
Isso dá segurança para os jogadores, dá segurança para que a gente entre em campo sabendo que tudo está funcionando. Então, se tudo está funcionando, a gente tem uma responsabilidade ainda maior, que é de treinar mais, que é de suar mais, que é de ser profissional dentro, fora de campo e de dar realmente a vida, porque as pessoas estão trabalhando para que as coisas aconteçam em nosso favor. Então, a gente tem que retribuir e as coisas estão acontecendo aí. Rômulo, ainda sobre gestão, sobre a questão externa do clube, sim. Você viveu 3 momentos no Cruzeiro, né? Quando você teve aqui em 2010, que era um clube que estava bem organizado, que foi finalista da Libertadores no ano anterior, foi vice-campeão brasileiro e pavimentou ali para o bicampeonato brasileiro, para as 2 Copas do Brasil que ganhou. Teve aquele ano passado o Cruzeiro, digamos assim, estava se juntando os próprios cacos e se reconstruindo, e agora com a SAF. Mas vamos pular essa parte ruim, vamos pegar o time, a organização de 2010 para agora. O que você vê de semelhança ali? O que você vê de diferença? Você acha que o Cruzeiro, claro que tem que dar tempo ao tempo, as coisas não são de uma hora para outra, mas você acha que agora o Cruzeiro já está pavimentando um caminho para voltar a ganhar título de Série A, voltar a disputar Libertadores, voltar a ganhar a Copa do Brasil? O que você está sentindo? São 2 coisas completamente diferentes, tá? Em 2010, ali, 2011, a gente foi vice-campeão brasileiro. Realmente o time era muito forte, grandes nomes, né? Não precisa nem falar do Fábio, mas tinha Gilberto, Roger, Thiago Ribeiro, Elton Paulista. O time de 2010. Isso. Que foi, Montijo. Montijo jogando muita bola. foi assaltado no Pacaembu naquele jogo contra o Corinthians. Contra o Corinthians, senão a gente estava comemorando o Penta aí. A gente. Não, Cruzeiro. Eu tava. Eu também estava. Na verdade, todo mundo fala daquele pênalti no Ronaldo, né? Mas na verdade, o que aconteceu durante aquele jogo, era o Sandro Meirahit, né? Que era o árbitro, travando o time do Cruzeiro o tempo inteiro, marcou impedimento do Thiago Ribeiro, saindo do próprio campo, um pênalti absurdo que não marcou em cima do Thiago Ribeiro também. O Cruzeiro você era para ter sido campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2010. Perdemos o título, infelizmente, na última rodada, Fluminense ganhando do Guarani. No intervalo da última rodada, o Cruzeiro era estava campeão. Era campeão. O título era nosso. Um jogo lá em Sete Lagoas. Com o Palmeiras. Isso. Arena do Jacaré lotada, a gente ganhou do Palmeiras 2-1. E o time era muito bom, né? Os melhores jogadores praticamente do país estavam no nosso elenco, né? Montijo, como acabou de falar, um time muito bom mesmo. Só que, eu não posso dizer se é um problema ou não, mas o time, quando ele é só associação, tem muita politicagem dentro, né? Então, escolhas são feitas em base à opinião alheia, a uma série de fatores que a gente não vai entrar nesses pequenos detalhes aqui. O Cruzeiro de hoje é um Cruzeiro muito racional, tá? Onde as decisões são tomadas por entrega de resultado 100%. Tá? E isso profissionaliza o futebol e nos traz segurança. Por quê? Porque no passado, né, ou em times de associação, propriamente dito, onde a politicagem é muito forte dentro, até para o presidente ser eleito, tem que mexer muitos pauzinhos. Muitas escolhas são feitas para mexer com o coração das pessoas, para trazer emoção. E a longo prazo isso pode ser perigoso, né? Porque a conta uma hora não bate, como acontece com a maioria dos clubes brasileiros. Né? Isso é um problema grave, isso na Europa não acontece, tem uma instabilidade, porque todo clube tem um dono e o dono ele precisa, né, antes de olhar para o coração, para a emoção, ele precisa ser muito racional. Gastar menos do que ganha, basicamente. Também, isso é a base, né? Precisamos gastar menos daquilo que está entrando, isso sempre. Mas uma série de tomada de decisão aí que precisa ser assertiva e que precisa olhar a médio e longo prazo, né? A vida útil do clube. Então, nesse momento, o Cruzeiro é muito racional, uma gestão ótima. Então, por isso que são coisas completamente diferentes. Tínhamos um time muito bom, mas a longo prazo poderia ser perigoso, né? Contratos muito altos. Foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. E é o que acontece com todos os times hoje no Brasil, infelizmente, né? Ou com a maioria, né? Para não falar todos. E isso não vai acontecer no Cruzeiro. O Cruzeiro toma decisões já olhando o futuro, né? O longo prazo.
E só que nos dá uma segurança muito grande, vai dar uma segurança para o torcedor mais do que tudo, porque são decisões em prol da saúde financeira do clube, mas buscando, almejando sempre títulos, porque o Cruzeiro precisa ganhar títulos, né? Antes da sua estreia oficial, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. É o seguinte, esse time de 2010 tinha jogadores já com renome, já consagrados no futebol. A gente citou aí Fábio, tinha o Fabrício, Gil, Roger, Gilberto, Montijo, enfim. E essa turma de hoje que você joga, às vezes não são jogadores tão jovens assim, mas são caras que estão buscando espaço. Mas que tá dando gosto de ver jogar, tipo Edu, os caras se entregam, correm, a torcida pegou gosto de ver os caras jogar, Zé Ivaldo, Jajá, Léo Moura, Neto Moura, Will Oliveira, entre vários outros. Vou citar aqui, posso até ser injusto de esquecer alguém. Mas e qual que é a diferença disso aqui, de jogar com aqueles caras já consagrados e com essa turma que está buscando espaço, que está querendo chegar nesse nível de fama, de sucesso? Então, a diferença é o conjunto, né? E a organização, planejamento. Porque quando tem jogadores muito talentosos, uma hora ou outra eles acabam decidindo os jogos. Aquele ano de 2010, o Montijo decidiu vários jogos. A gente foi jogar contra o Botafogo no Rio, ele fez um gol lindo, né? Driblou 2 jogadores, chutou uma bola cruzada, assim. O goleiro achou que ele ia chapar, ele virou o pé na hora. Quer dizer, um talento fez ganhar aquele jogo. Esse ano, num dos discursos que eu fiz, deve estar até nos bastidores, se a gente for buscar isso, eu falei que o grande protagonista do Cruzeiro esse ano seria o elenco. Jogadores não renomados ainda, né, que serão, né, pelo trabalho que está sendo feito, e eu espero que todos realmente se destaquem no nosso cenário, aqui no cenário brasileiro, e possam, no futuro, né, que é o sonho da maioria dos brasileiros, jogar na Europa, né, que é o principal cenário hoje do futebol. Mas é o conjunto realmente, e o conjunto faz a diferença. Quando tem uma comissão técnica bem preparada, meninos humildes que entendam que não são craques, mas que o todo vai fazer a diferença, quando todos abraçam essa causa, os resultados vêm naturalmente como está acontecendo. Então a diferença é basicamente essa, né? Ao longo dos nossos anos aí de futebol a gente tem visto isso, né? O talento ele resolve um jogo, 2, 3, mas no final é muito difícil que o talento consiga resolver o campeonato. Se a gente for parar para pensar no PSG, era o time para ser campeão de tudo. Insuperável, e acabou sendo eliminado de uma forma até meio drástica, assim, né? Vergonhosa estamos falando do campeão, né? Real Madrid. Eu acho que nunca é vergonhoso. Mas só para a gente entender um pouco o cenário. Ô Rômulo, você falou muito de organização e reorganização, né? Eu sei que também que você é um cara que acompanha todo a SAF do futebol do Cruzeiro, né? Acompanha toda a estrutura e sabe muito bem sobre os trabalhadores, as pessoas que trabalham, os funcionários do Cruzeiro. A Toca da Raposa não é só o departamento de futebol. Tem muita gente que trabalha ali os jardineiros, as pessoas que tomam conta do campo, os massagistas, aquela turma que envolve ali. O semblante dessas pessoas mudou também de um ano para o outro. Eles estão acreditando também nessa questão da SAF do futebol, na SAF do Cruzeiro, nessa administração do Ronaldo. Eles mudaram, porque a gente viu muita reclamação de problemas do ano passado, o pessoal sem receber salário, muita gente fazendo vaquinha para ajudar aqui, ajudar ali, e eles nunca poderiam mostrar isso, né, dar uma entrevista falando disso, mas a gente soube por várias coisas que saíram na internet, que eles estavam fazendo vaquinha para administrar, para levar comida para alguns funcionários. Houve mudança nessa estrutura também de funcionários? Você tem percebido isso? Claro, a mudança é nítida. Quando um trabalhador recebe por aquilo que está produzindo, naturalmente ele fica feliz. Ninguém trabalha para não receber. Ainda mais trabalhadores simples, né, como é a maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros tem um salário ali mínimo, né? Um salário na conta, né? Na conta, né? Precisa daquele dinheiro no final do mês para pagar o aluguel, água, luz, alimentação, etc. E quando isso não acontece,
a frustração é grande em decorrência de não conseguir trazer o sustento para dentro de casa. É um processo absolutamente natural que qualquer um ficaria dessa forma. E com essa reorganização pagamento em dia, naturalmente, né, o sorriso volta a ficar bem de orelha a orelha. Pode citar até o sorriso, o jardineiro. O sorriso? Não, ele sorriso, ele tem tendo ou não tendo, ele está sempre daquele jeito, né? É um caso à parte. Eu acho assim, é quase um lugar comum, todo mundo diz, né? Um time de futebol ele só vai render, no final das contas, se o pagamento está em dia ali, e não é porque o jogador é mercenário, nem nada, porque é um trabalhador como outro qualquer, que precisa receber pelo trabalho. Agora, no futebol tem um negócio assim, eu vou acertar com o salário do jogador, o jogador não vai ter atraso de salário, pô, mas o porteiro tem, o segurança tem, a moça que cozinha tem, e aí o clima fica ruim, o clima, o ambiente, fica ruim, né? de qualquer forma fica ruim, né? Isso é um ponto interessante, porque quando tem um atraso salarial, as pessoas pensam que os jogadores estão insatisfeitos porque não estão recebendo. Uma minoria tem a condição de ficar 4, 5, 6 meses sem receber, que não vai fazer diferença alguma, tá? Claro que ele quer receber porque ele trabalhou. Mas é uma minoria. Tem muitos jogadores de futebol que eles precisam do salário no final do mês. Mas ele ganha 10 mil, 20 mil reais por mês. Sim, é verdade. É um ótimo salário, ainda mais para um menino de 22, 23, 24 anos. Só que os compromissos que ele tem, se ele fez um contrato de pagar de parcela 10 mil reais por mês de um apartamento que ele comprou, se ele não paga, os juros são altíssimos, ele pode perder o que já investiu. Todo mundo faz o Cria-se uma preocupação muito grande, o rendimento naturalmente acaba caindo, despencando. Mas mais do que isso, é tu chegar no CT, né? Satisfação das pessoas, né? Porque acaba trazendo um peso para o jogador desnecessário, porque o jogador, né, como é visto que sempre é bem remunerado, ele acaba meio que se sentindo obrigado a ajudar as pessoas, né? E a maioria faz, né? O jogador de futebol tem um coração muito bom. Sim. Mas é um peso desnecessário que afeta diretamente dentro do campo, o rendimento. Então, quando isso não tem, né, quando as coisas estão bem organizadas, tudo flui de uma forma melhor. Você entende que é um caminho sem volta, por exemplo, o que aconteceu com o Cruzeiro e acontecer com praticamente todos os times do Brasil? Entrar com a SAF, a profissionalização verdadeira de um clube de futebol, a transformação em uma empresa, isso é um caminho sem volta, não é? Esperamos que sim. Esperamos que sim, porque vai profissionalizar muito o futebol, muito. Vai dar uma segurança muito maior para os nossos treinadores, porque eu fiquei muito tempo na Itália, né, lá na Europa, e era impressionante as conversas, mas os caras falavam, mas como? O treinador não está nem 30 dias, foi demitido. 5 treinadores num ano num clube, eles falaram, que loucura é essa? Porque isso não existe lá. Não existe por quê? Porque o patrão, o dono do dinheiro, ele não vai contratar um treinador ao acaso, porque só a torcida quer, embora a opinião da torcida ela é importante, né, porque faz parte do clube, da história. Eu não estou falando que o modelo SAF não escuta a torcida, não é isso. Mas ele consegue observar e ver coisas, né, que às vezes o torcedor não consegue. O torcedor vê ali o calor do jogo, o momento, né, a emoção, enfim. E o cara que manda no clube, ele é muito racional. Então, as decisões lá são feitas até mesmo se precisar demitir o treinador. Quanto vai me custar isso? Se eu demitir esse, vai ter alguém livre no mercado? Todos que fazem parte do perfil do clube já estão empregados? Então, a gente não pode errar. Se esse treinador começa, mesmo que nos primeiros jogos ou no primeiro trimestre ele não vá tão bem, eu preciso manter ele, porque senão não encaixa no orçamento do clube. Tem um exemplo disso, né? Com 2 times que se enfrentaram agora, que é Bragantino e Flamengo. Né? O Flamengo demitiu o treinador e uma rescisão de mais de 7 milhões de reais. 7,7. E o Barbieri, que é o técnico mais longevo hoje na Série A,
que veio antes da vitória para o Flamengo de 6 derrotas e 3 empates. Tava correndo risco os dois, né? Mas assim, foi mantido. Foi tá mantido. Lá, porque também o Bragantino tem uma administração profissional, né? Dá segurança para o cara trabalhar. Né? Agora, você ia falar alguma coisa? Não, esse modelo de futebol, de gestão, vai dar uma segurança para os nossos treinadores, né? Porque hoje o treinador não tem essa segurança. E até quando um treinador recebe uma proposta para ir para fora, como foi a do treinador do Vasco, agora que pediu demissão porque recebeu uma proposta de fora, às vezes ele é criticado. Mas e se ele continua e depois de um mês ele é demitido? Então isso vai acabar, né? Os treinadores bons, eles vão ficar, eles vão permanecer no clube, ainda que recebam proposta de fora, eles vão pensar muitas vezes, e isso vai melhorar muito o nosso futebol. Agora, eu queria voltar, a gente falou bastante do Cruzeiro, né, da administração, da gestão, mas eu queria voltar para o futebol ali. E agora, sem brincadeira, todo mundo fala que o Pesolano é fraco, ninguém entende nada que ele diz, tá? Que diabos tem o Pesolano que ele consegue fazer um time jogar bola do jeito que ele quer, que ele agrada a torcida, ele já começa a gerar expectativa em outros clubes e tal. O que o Pesolano tem de diferente, tão jovem ainda, né? Para fazer esse time jogar do jeito que está jogando? Isso eu via muito lá na Europa, tá? Um treinador que tem um estilo de jogo e todos os treinos são direcionados para aquele estilo de jogo, tá? Então o grande diferencial dele é isso. Ele quer realmente um time muito agressivo, tá? Que jogue o máximo possível no campo adversário. Então a gente treina para isso, a gente treina para manter a posse de bola no campo adversário. A gente treina para quando perder a bola recuperar ela em máximo 5, 6, 7 segundos. Quando isso não é possível, tá? Na maioria das vezes a gente consegue, né? Só ver as estatísticas aí, a gente rouba muita bola no campo adversário em menos de 10 segundos. Isso é fato, é estatística. Porque a gente treina para isso. Da Série B. Exato, a gente treina isso, né? Desde o primeiro dia que ele chegou, ele falou isso. E quando o cara estuda, se prepara, planeja os treinamentos para o estilo de jogo dele, as coisas acontecem. Quando você trabalha com um treinador que não se atualiza muito e que ele faz um treino de 5 contra 5, qual a finalidade daquele treino? Pegar força nas pernas, 1 contra 1. Tudo bem, é um estilo de treino. Mas está agregando para o modelo de jogo? Muitas das vezes não. Então, quando tu tem um treinador que estuda todo treino para que a gente consiga executar melhor no dia do jogo aquilo que ele pede, então aquilo fica dentro de nós, entra na nossa cabeça e depois a execução no dia do jogo é muito mais simples. Natural. Exato. Ele provou isso também agora na mudança do Campeonato Mineiro para o Brasileiro, né? Porque o time acabou que recebeu alguns reforços, os reforços estão jogando, né? Começou com um padrão de time e teve que mudar ao longo dessa temporada. E os reforços ainda deram certo, né? Você acha que isso se deve mesmo a esse treino dele focado na tática? É uma série de fatores. Ele analisou muito o Campeonato Mineiro, onde a gente jogava sempre jogou com uma linha de 4, clássico 4-3-3, e que a gente estava fazendo muito bem, principalmente na parte ofensiva. Mas a gente estava sofrendo muito com as transições, tá? Então, o jogador de futebol no Brasil, ele é acostumado a jogar com a linha um pouco mais baixa, ele não é tão acostumado a correr para trás em velocidade máxima, como se corre para frente, né? Então, ele percebeu que era hora de mudar e reforçar um pouquinho, porque como a gente fica muito com a bola no campo de ataque, natural que uma hora ou outra os caras consigam escapar e façam a transição. Então ele colocou 3 zagueiros, né? Deixou 2 volantes ali para cobrir. A gente praticamente está sempre com 5 homens mesmo sem bola. Então a gente praticamente não sofre mais com essa transição. Ele ajeitou, ajustou. Quando jogávamos com 4, às vezes subia os 2 laterais, ficavam 2 zagueiros muito expostos e a gente acabava sofrendo um pouco. Foi como o jogo do Bahia, né? Que a gente acabou sofrendo um pouquinho. Foi a partir desse jogo que teve a mudança tática, né? A gente teve mais um jogo ainda. Aí... Depois a gente jogou contra o Brusque, a gente ganhou, mas sofremos um pouco com as transições. Com a Tombense. Aí depois da Tombense ele mudou. Foi Londrina. Foi um jogo difícil. O Londrina fez um gol que o VAR anulou.
Exato, exatamente. Pesado. Foi o primeiro da sequência, são 8 vitórias já seguidas. Seguidas, exatamente. 8 vitórias na Série B, né? tem Porque mais tem uma ainda da Copa do Da Brasil Copa do Brasil. na São conta, 9 né? no total. Falar em Copa do Brasil, vamos mudar um pouquinho o assunto aqui. Como é que vocês estão projetando esse confronto com o Fluminense aí? E como é que você tem falado muito com o Fábio? Sei que vocês são muito amigos. Como é que tá esse reencontro de vocês com o Fábio e do Fábio com a torcida do Cruzeiro? Você tem falado com ele? Não, com o Fábio eu tenho uma amizade muito grande, muito bacana, né? Até antes de chegar aqui eu tinha conversado com ele, né? Um grande amigo e um grande exemplo para todos nós, né? Pela pessoa que é, por aquilo que construiu no futebol, por aquilo que construiu no Cruzeiro. É um dos maiores nomes, sem dúvida alguma. E sou muito amigo do Rafael Cabral também. A gente era amigo desde a época da Itália, né? Sempre juntos. Vi o nascimento do filho dele lá em Gênova. Fui no hospital no dia que nasceu o Luquinha. Somos grandes amigos. E que é um baita de um goleiro também. Já bateu o recorde de jogos sem sofrer gols, muito né? bem, né? Então, se eu ficar falando muito bem do Fábio aqui, parece que eu... Então eu tenho que tomar cuidado nessa parte. Não, mas a brincadeiras à parte, o Rafael é um cara extraordinário. Também já falou que o Fábio é o maior ídolo do Cruzeiro, né? Um cara super humilde também. E, cara, eu acho que a torcida do Cruzeiro vai ficar feliz de rever o Fábio, né? No final das O que você contas. acha que vai acontecer? Acha que vai ter uma homenagem, vai ter uma vaia pro Fábio? O que você acha que vai acontecer? Não, o torcedor do Cruzeiro é muito respeitoso. E ele respeita e valoriza muito as pessoas que se entregaram pelo clube. Já teve casos assim no Mineirão, do Marcelo Ramos ser ovacionado. Não ser um cara que saia e vá para o rival, É. né? Pô, aí não tem como aplaudir, o mas... Dida, por exemplo, é um dos maiores goleiros também da história do Cruzeiro. Foi absurdamente vaiado. Foi, quando veio mas jogar pela contra- história como é que foi. Mas pela saída, foi a história isso. não contada da saída dele, né, que jogou o peso todo pra cima dele. Mas a história não é bem assim, né? Então ele foi injustiçado, na verdade. O Dida foi mesmo. O Fábio, ele ficou, pelo seu conhecimento, assim, muito chateado com a saída dele? Da forma como foi? Porque, na verdade, se você for pensar também, a SAF, né, o Cruzeiro agiu conscientemente do que... Não, duvido que eles pensaram assim, não, o Fábio não serve para ser goleiro do Cruzeiro. Não foi essa a questão. Foi uma questão de custo. De administração. Sobre a escolha, né, de ficar ou não, isso aí é bem complicado de falar porque a gente não estava na hora das negociações, né? Então a gente não sabe o que ambas partes pediram. Mas eu creio que no final das contas, tanto um quanto o outro decidiram de fazer dessa forma porque seria o melhor para o Cruzeiro, né? Com certeza o Fábio... Queria encerrar a carreira aqui, né? Eu creio que sim, Chegar a 1000 jogos. creio que sim. Ele ia chegar a 1000 jogos esse ano. Então ele deve ter ficado triste, né? Eu não quis conversar com ele sobre isso, né? Porque é uma questão muito pessoal, né? Tocar num assunto assim, é a mesma coisa falar quando a gente perde algum parente próximo. Não é bom tocar muito nesse assunto. Mas ele sempre morou aqui, já estava aqui há 17 anos, né? Então, de repente ele foi pego meio de surpresa, assim. Mas conhecendo o Fábio, a pessoa que é, e as pessoas que estão dentro do Cruzeiro, creio que no final das contas eles tomaram a decisão visando o melhor do Cruzeiro. Isso que foi legal. Mas que deve estar ali, né, um nozinho na garganta quando ele pensa que vai enfrentar o Cruzeiro, certamente com o Mineirão lotado. Da mesma forma que a torcida do Cruzeiro está bem ansiosa por esse confronto, ele deve estar também, né? Sem dúvida alguma, né? Primeira vez que ele vai jogar contra o clube que ele defendeu por praticamente toda a vida. Mas conhecendo a torcida do Cruzeiro, né? Que valoriza muito aqueles que deram sangue pela camisa, creio que vaiado ele não vai ser. E esse confronto com o Fluminense, que é um time que, inegavelmente, está um nível acima de todos que o Cruzeiro tem enfrentado, né, na Série B. O que vocês estão projetando? Já falaram sobre o jogo? Porque às vezes nem falaram ainda, eu estou antecipando muita coisa, porque o jogo é para frente. Já conversaram isso com o pessoal lá, entre vocês? Porque vai ser um jogo que tende a ser o mais difícil do ano até agora, né? Assim, a gente pensa muito jogo a jogo, né? A gente enfrenta o Vasco agora, o Maracanã com mais de 60 mil pessoas, né? E o nosso foco realmente está nesse jogo a jogo. E não é discurso de jogador de futebol, programado, automático. Porque realmente a gente tem...
É assim, Tem que assim. ser, né? E é um baita assim. jogo também, né? É um jogo entre o primeiro colocado e o terceiro colocado. Então, assim, um jogo para 60 mil pessoas no Maracanã. É um baita jogo, é um mais de baita 60 mil clássico. pessoas, sem dúvida. Vão ter 4 mil Vai ser o jogo mais visto aí do ano, se bobear. É. Porque dois gigantes jogando no Maracanã, o palco do futebol. Os dois vindo de vitória. É um retorno do Vasco também ao Maracanã, né? É. Porque o Vasco Exato. estava mandando os jogos em São Januário, então... São Januário fica pequeno para esse clássico. Não, teria que Então ser no fala Maracanã. desse jogo, então, Romulo. Qual que é a dificuldade assim, que o Cruzeiro vai enfrentar, assim, além do Vasco, obviamente? A dificuldade vai ser da nossa própria ansiedade, tá? De jogar num estádio com mais de 60 mil pessoas, de executar aquilo que a gente está acostumado, tá? Porque a gente jogou em estádios aí bons, mas que a gente conseguia ter uma comunicação boa, razoável dentro de campo. Um conseguia escutar o outro, tá? Em todos os jogos até hoje, a não ser contra o nosso rival onde era torcida única. Ali estava um pouco difícil a comunicação. No jogo da primeira fase. Ali a comunicação ficava um pouco difícil pelo barulho, assim, né? E então vai ser o primeiro jogo mesmo, onde vai estar bem ensurdecedor, né? Pela festa que vai ser feita, pela acústica do estádio. Então a gente tem que deixar a ansiedade de lado, tá bem racional, né? Sabendo do que é capaz o nosso time, né? E fazer realmente o que a gente tem feito e o que a gente tem treinado. A gente já sabe os pontos fracos do Vasco, né? Sabemos bem os pontos fortes. Hoje a gente já começou a trabalhar em cima disso, né? Do que a gente quer fazer no jogo. E a gente só não pode cair no erro, tá? De querer fazer mais do que aquilo que a gente está fazendo. Quando eu digo fazer mais, não que a gente não vá se superar a cada jogo, mas de repente, por ser um jogo que o Brasil inteiro vai assistir, mais de 60 mil pessoas, de querer fazer coisas que a gente não vem trabalhando, tá? Ou querer resolver o jogo na individualidade, ou fazendo coisas que não é o nosso padrão. Então a gente tem que manter o mesmo padrão de jogo, a mesma tranquilidade. E a nossa tranquilidade ela é agressiva, tá? Quando a gente perde a bola, exatamente a mesma coisa. A gente só não pode cair nesse erro Foi e nessa um dos ansiedade. fatores que o Edu falou ontem na saída de campo, que o Cruzeiro vai jogar dessa maneira em qualquer estádio do Brasil. Que o Cruzeiro vai manter esse estilo de jogo. Você acredita que também é isso mesmo, que o Cruzeiro vai manter esse jogo lá no Maracanã, lotado? Sem dúvida alguma. A gente treina para isso e não importa se é contra o Vasco ou se a gente jogasse contra o Boca Juniors na melhor fase da Libertadores. A gente vai manter esse padrão. Isso que é legal da SAF, né? Quando foi feito o kickoff da SAF, apresentando, né, toda a organização, toda a gestão ali para todos os funcionários, isso foi muito legal, tá? Da parte do Ronaldo e da equipe dele. Tinham pessoas ali que nem entendiam, tá? De marketing, gestão, planejamento financeiro, estratégico, mas estavam ali demonstrando o valor que essas pessoas têm e mostrando qual que é a filosofia do clube. Então a filosofia do clube, ela é essa, de ir para cima, de buscar novos parceiros, de entrar em mercados diferentes onde ainda não entrou, e o futebol tem que estar alinhado com a parte gestão. Então o nosso futebol, né, ele tem que ser agressivo, ele tem que ir para frente, ele não pode ter medo, independentemente se a gente jogar num campo com 2.000 pessoas, como foi em Tuntum, ou se jogar no Maracanã com 60 mil, a gente tem que manter o nosso padrão. Agora, Rômulo, como é que tá você, assim, dentro do elenco, né? Você começou o ano como titular e agora virou uma opção ali do Pesolano. Independentemente, nós vamos falar sobre isso mais tarde, dessa liderança que, jogando ou não, você mantém no grupo. Como é que está a sua condição hoje? Brigando para ser titular? Está não disponível ou disposto, é óbvio que você está. Mas você vê você jogando no Cruzeiro hoje? Não, claro, como titular? Sem dúvida alguma. Nenhum jogador de futebol ele trabalha para ficar de fora, né? Sim. Senão não existiria nem competição interna e isso é prejudicial para o elenco.
Então, né, quando tem um trabalho físico e o Rômulo, de 35 anos, treina forte, isso automaticamente é uma motivação para o menino de 20 anos. Opa, peraí, se o cara jogou fora, tá com 35 anos e tá puxando a fila, eu tenho que puxar, eu tenho que me esforçar também, né? Então, a liderança, eu nunca gostei de líderes, quando eu era mais novo, que falavam muito, tá? Eu sempre gostei de líderes que mostravam muito. Mas não mostrar de se aparecer, mas mostrar de realmente dar exemplo. De chegar antes do horário, de não acabar o treino, tomar banho e logo ir para casa, de fazer uma alimentação adequada, um cara que não bebe, que não vá para a noite, um cara que é responsável, um cara que treina mais do que os demais. Então eu sempre me espelhei nesses líderes e assim que eu construí um pouco da minha carreira, tá? Tem uma coisa que eu não abro mão, que é do meu caráter e das minhas essências, tá? Isso independentemente se eu estiver ou não jogando, e se eu não negocio, vai ser sempre isso. Isso que eu procuro mostrar principalmente para os meninos. Mas eu tenho dentro de mim que enquanto eu jogar futebol, eu tenho que ser o primeiro na parte física. A partir do momento que eu não for o primeiro na parte física, eu paro, tá? Então, nos treinamentos eu sempre vou dar o meu melhor, e todo jogador, não o Rômulo, não o Messi, não o Thiago Silva, qualquer jogador de futebol, ele sempre vai treinar e querer jogar. Isso faz parte do futebol. E quem você, assim, entre os grandes jogadores que você jogou, tempo do seu lado, quem foi assim, um exemplo para você nessa questão de liderança, de dedicação nos treinos? Alguém, por exemplo, Pirlo, sei lá, quem que você se espelha assim para ter uma carreira tão brilhante quanto? Eu tive vários grandes jogadores que foram exemplos. Desde o Pirlo, que é o maestro del calcio, que dominava o meio-campo, né, da Juventus, da seleção italiana, uma condição técnica acima, né, de qualquer jogador, um dos maiores da história, mas que treinava como se fosse um garotinho. Claro que o Pirlo não tinha um condicionamento físico sempre muito além dos grandes jogadores de parte física, mas dentro daquilo que era o máximo dele, ele sempre trabalhou no limite, né? Mas sempre me espelhei muito também no Buffon. Quando eu joguei com ele na Juventus, ele estava com 38 anos, se eu não me engano. Já tinha ganhado absolutamente tudo, não precisava estar ali, e treinava todo santo dia, como todos os demais goleiros. Quer dizer, isso te motiva, isso te mostra o peso, né, de um campeão, de um líder nato. Mas até mesmo Chiellini. Chiellini é um cara que todos criticavam quando ele foi para a Juventus. Quando ele foi contratado pela Juventus, todos criticavam, porque diziam que o pé de sinistro era horrível, né? O pé esquerdo dele era horrível. E um cara que sempre treinou, sempre se dedicou, se tornou o capitão da Juventus, capitão da seleção italiana, ganhou 9 títulos seguidos, né? Entrou na história lá da Juventus e sempre foi um cara muito aplicado também. Então são pessoas assim que a gente busca muita... Recentemente teve a despedida dele, pessoas chorando no estádio. Exato, exato. Nunca foi um cara super talentoso, mas sempre foi um cara muito aguerrido que em cada treinamento fazia como se fosse o último. Agora, conta um pouco dessa sua experiência, assim, porque todo mundo fala, Rômulo teve uma carreira brilhante na Itália, consistente em grandes clubes, né? Conta um pouco dessa sua passagem longa, lá foi o quê? 10 anos. 10 anos. 10 anos na Itália, né? Pouca experiência, né? Jogar num grande campeonato, morar na Europa. E aí você hoje convivendo com essa meninada do Cruzeiro que de repente tem esse sonho, fica todo mundo lá na sua orelha perguntando. E você também, completando aqui, você também tem o diferencial de ter aprendido a cultura, os costumes, a língua, você fala fluente. O que você teve de tudo aí que o Fusca falou, essa sua experiência na Itália? Assim? Vamos lá, mais umas 6 horinhas de programa, acho que a gente consegue. Vamos juntos. Não, é muita coisa para contar, assim, né? Porque realmente, eu sempre tive o sonho de jogar fora do país. Na Itália especificamente, não? Eu sempre tive o sonho de jogar na Itália. E antes de eu ir para a Itália, para a Fiorentina, né, que é um dos clubes mais tradicionais, eu estava estudando italiano, não tinha proposta nenhuma, não tinha a menor possibilidade de eu ir para a Itália, mas eu estava já estudando italiano porque eu gostava da língua
E porque eu acreditava, né, que, pô, eu quero jogar na Itália, então eu tenho que fazer alguma coisa para que as coisas possam já acontecer. Sabe quando começa a buscar já algo forte para que as coisas acabam se encaixando? Então eu já comecei a estudar italiano e não deu 2 meses, veio o interesse da Fiorentina, a gente negociou e consegui ir para lá. Morei numa das cidades mais bonitas do mundo por 2 anos, que é Florença, né? Firenze, em italiano. Respira cultura, né? Pra onde tu olha, tu leva até o susto, né? Aqui Michelangelo, aqui. Demais. É uma coisa louca, assim, cidade linda. O fiorentino, né? Quem nasceu em Florença, eles são demais. Eles falaram que eles inventaram a língua italiana, eles inventaram o gelato, eles inventaram o futebol, eles inventaram tudo, assim, São né? os gaúchos, né? Um gaúcho que foi pra Florença, imagina, né? Beijo pros gaúchos. Nossa! E aí... Mas realmente, eu aprendi demais lá nos meus 2 primeiros anos de Fiorentina. Aprendi muito. Estudava muito italiano também, porque quase todo brasileiro que chega lá, ele se acomoda muito, porque o italiano é um pouco parecido, né, com o nosso idioma. Só que ele é muito difícil de ser falado. É muito mais difícil de tu falar o italiano e escrever bem o italiano do que o português. Mas muito mesmo? mais difícil. Todo mundo tem essa coisa que o português é a língua mais difícil do mundo. Não. O italiano é muito difícil de falar bem e de escrever bem. E como eu sempre fui muito detalhista, né, na minha vida, então eu falei, não, eu tenho que falar bem. Eu quero chegar num programa de televisão e não errar um verbo, né, um pronome. Eu quero dominar a língua. Então eu estudava demais. E graças a Deus consegui, né, dominar a língua. E até um programa que eu fui, um programa muito famoso, Sport Itália, o nome. No final do programa, os caras falaram assim, vamos fazer um aplauso pro Romulo, que não errou um verbo. Mas é porque realmente eu gosto, sempre estudei muito, né? Estudo até hoje italiano, né? Para não perder, ainda mais que já estou há 2 anos fora. Tenho muitos amigos lá, construí a minha vida inteira lá. Me formei como treinador lá pela UEFA, né? Na FIDT, Federação Italiana. Eu acho que eu sou o único jogador na América do Sul que tem a licença UEFA para treinador. Então, é uma coisa que foi difícil, quase 6 meses estudando para conseguir essa licença, e no futuro, com certeza, eu quero utilizar ela para entrar no futebol como treinador, mas isso é projeto para daqui a vários anos, só quando eu parar. Aí de lá, fui para o Hellas Verona, onde a gente fez a melhor campanha da história do Hellas Verona na Série A. Joguei com um grande campeão, o Luca Toni, né, que foi campeão do mundo, um cara que me ensinou muitas coisas, um exemplo. Já estava com quase 40 anos, foi artilheiro do campeonato. O Verona foi campeão em 85, não? Foi campeão. Foi campeão da Série A. E cidade maravilhosa de Verona, cidade de Romeu e Julieta. Cidade linda, tem a Arena de Verona, coisa mais linda do mundo. E cidade do risotos maravilhosos lá. Comida italiana é uma coisa de louco. Para mim é a melhor culinária do mundo, disparado. Eu gosto muito. A gente teve a oportunidade de conhecer vários países assim, né? E de experimentar a culinária de vários países. A culinária italiana está à frente. Ela É tá muito amplo, né? É muito amplo. Ao mesmo tempo que tem massa, o tem pessoal peixe, pensa que é tem só carne. acho que é macarrão, pasta. Mas são 300 mil tipos de pasta, né? Com vários tipos de molho. E até a pasta, que eles falam em bianco, né? Que é só a massa com um pouco de azeite e o queijo, né? O famoso grana padano em cima. É uma delícia. Delicioso. É delicioso. Então é muito bom. Queria falar. Não, porra, eu tô com fome já. E aí nessa campanha que a gente faz no Hellas Verona, a gente fez a melhor campanha da história do clube na Série A, né, de pontos. Eu tinha um jogo que eu estava suspenso, Hellas Verona jogava em casa contra o Genoa. Eu suspenso com a Pamela, minha esposa, né, assistindo o jogo. O segurança do clube vem e fala assim, Cesare Prandelli quer falar contigo. E eu, não scherzare, tipo, tá me zoando, né? Ele falou, é sério, o Cesare quer falar com você, vem.
Aí eu assim, caramba, meu treinador da seleção italiana quer falar comigo no estádio. Meu coração, na segunda vez, meu coração disparou, a minha mão começou a suar. Falei, pô, se o cara quer falar comigo, alguma coisa tem. Com certeza. Né? Eu não imaginava. Isso foi que ano, Romulo? 2014. Putz, Já eu eu, Copa ainda. assim, ó, já não imaginava, é uma meia verdade. Por quê? Porque o nosso diretor, Soliano, ele me chamou um dia e falou assim: como é que tá a tua documentação italiana? Eu falei, normal, tô com passaporte italiano, faz tempo já. E ele, sim, mas só o passaporte não é suficiente. Tu tem que ter um documento lá que ele comune de... É o primeiro que eu fiz, né, que era o de Firenze, o comune de Firenze, tem que te dar um atestado que você é italiano mesmo. Eu, mas como assim? Eu sou italiano, tô com passaporte. Bom, ali aí eu fiquei com alguma suspeita, mas por que esse documento? Esses caras já estão querendo. Por que esse documento, né? Eu fiquei com alguma pulguinha atrás da orelha, Mas foi atrás do documento, não? Fui atrás do documento, e a Itália, isso é uma história bem legal, que a Itália, eles me enviaram um documento de honra, dizendo que eu era italiano, como se eu tivesse nascido na Itália. Então eu tenho esse documento até hoje, um documento de honra muito legal. Não sei se não teve a forcinha lá da Fiditi, né? Da alguma coisa deve ter tido, mas o documento está lá, ninguém tira de mim. E aí o Cesare vem, o Cesare Prandelli. Aí eu tô chegando, ele estava perto do nosso presidente, assim, ele se levanta, me olha e realmente vem na minha direção. Ali eu não escutei mais nada, não via mais ninguém, só ele vindo na minha direção. Aí ele, Rômulo, como está? E aquela conversa toda, né? Rômulo. E ele, vamos num cantinho que eu preciso falar contigo. A gente foi num cantinho e ele assim, tu tem um sonho de defender a seleção italiana? Ali, como diz um bom gaúcho, me caiu os butiá do bolso. Eu falei, mister, claro que eu tenho, isso é um sonho para mim, o maior orgulho da minha vida seria defender a Azzurra. E ele, então a gente se vê em 2 semanas que tu já está convocado. E outra, se tu não puder vir nessa por alguma questão, se machuca, alguma coisa assim, a gente já se vê em maio para a preparação para a Copa que vai acontecer no teu país. Cara. Quer dizer, pô, jogando um time pequeno não, é pela madrugada, mas num time, em relação aos grandes, às potências, um time normal, simples, né? E aí o treinador vem e fala que eu já estou convocado, né? Ali eu chorei demais, porque passa um filme na nossa cabeça, né? Imagina, saí de casa com 13 anos, de uma família muito simples, muito humilde. Quando eu saí de casa, eu lembro que eu deitei no colo da minha mãe, chorei muito por saudade, por eu estar fora de casa, insegurança mesmo. Não ter dinheiro nem para ligar para eles. Imagina, hoje existe o WhatsApp, Instagram, Facebook, existe tudo, né? Hoje, videochamada, tudo. Naquela época não existia nada. Então eu estava numa cidade longe da minha família, sem ter dinheiro para fazer uma ligação no orelhão. Né? Não tinha dinheiro para comprar o cartão, as unidades. Então, quer dizer, às vezes eu ficava 30 dias sem falar com o pai e com a mãe. E eles lá, sem saber, 13 anos, uma criança. Então passou aquele filme na minha cabeça. E realmente, aí quando saiu a convocação, né, depois de 2 semanas, a gente acompanhando a Sky Sports, o principal canal lá. Agora a convocação da seleção italiana, Rômulo Dell'Hellas Verona. Ali Caiu a ficha. É verdade. Você já tinha contado para todo mundo que ia ser convocado ou não? Deixou? Não, eu contei, lógico, para minha esposa, que estava no estádio comigo. Pra seus companheiros de clube e tal. Não tinha falado. Vai que não é, né? Não falei pra ninguém. Tinha conversado um pouco com o meu treinador a respeito, né? Ele muito feliz, ele gostava muito de mim. Mandorlini, o nome dele. E aí quando eu fui convocado, no dia seguinte, quando eu me apresento no CT, tinham vários brasileiros, né? Aí os brasileiros são palhaços, né? Com os italianos, já prepararam a caixa de som com o hino italiano, né? Aí quando eu tô descendo aquele silêncio, que silêncio é esse no vestiário? Sem bagunça, né? Um silêncio.
Tô descendo assim, quando eu vou entrar no vestiário, ele solta Fratelli d'Italia. Começaram a aplaudir, é bem legal. Demais, cara. Muito legal, assim, a E história. como é que foi assim, a sua história assim, na seleção? Cara, eu me apresentei na seleção, né, para eles chamam stage, que era para fazer algumas avaliações físicas, para ver como os jogadores estavam, né, fisicamente, em questão de força, potência, velocidade, porque isso foi em abril, final de março, início de abril, e um mês depois já tinha convocação para a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. E aí a gente fez todos os testes, eu estava super bem, só que uma semana antes da minha primeira apresentação, eu tive uma pubalgia crônica muito forte, que explodiu. Eu não conseguia tossir, não conseguia espirrar, não conseguia rir alto, não conseguia falar num tom de voz um pouco mais alto. Eram dores horríveis, terríveis. E aí eu fico sem jogar, desde essa primeira convocação até a última. Fico sem jogar, praticamente 7, 8 jogos, sem jogar. Quando eu volto a jogar, eu jogo contra Lazio no Estádio Olímpico de Roma. Voltei, joguei quase 30 minutos. O Cesare Prandelli estava no estádio. Eu entro, acabo com o jogo, a gente vira o jogo, eu faço gol. Aí o presidente do clube vem e falou assim, ó, o César falou que tu já tá convocado mesmo, depois do jogo de hoje. E eu tava 8 jogos sem jogar. Só que na minha cabeça, meu Deus, eu tô convocado e tô com dor. Porque acabou o jogo, quase eu morreu. não conseguia mexer. Aí tanto que eu tive que ficar fora dos outros jogos. Me apresento na seleção, do lado do Buffon, do Pirlo, do Balotelli, Immobile, Verratti. Cara, os maiores jogadores em atividade da Europa. Eu falei, que isso, né? Loucura. De Rossi tava lá, Thiago Motta. Insigne. Exato. Totti? Não, Totti não. Totti já não tava. Jogadores mais excelente nível. E eu com dor que não conseguia treinar, né? Aí, dor, eu fazendo os treinos, tentando, né? A Copa do Mundo, eu tenho que pelo menos tentar, até o último, mas não conseguia. Aí eu e o Cesare, a gente tem uma conversa e ele fala, Romulo, o que tá acontecendo? Porque teu rendimento tá um pouco abaixo, o que tá acontecendo? A gente ia jogar contra a Irlanda do Norte, na Inglaterra, um amistoso internacional. Depois do amistoso, a gente viajava para o Brasil. 2 dias para viagem. E aí eu não aguentei, eu falei, mister, eu não consigo, não dá. Tô tentando, eu não aguento de dor, eu não consigo me mexer, não dá. Claro que chorando desesperadamente como uma criança. Né? Não conseguia falar, ele calma, botou a mão no meu ombro, calma, respira. Aí depois de uns 40 segundos, 1 minuto, que baixou um pouco aquele... Aí eu falei pra ele fica tranquilo, teu ciclo não acabou, realmente tu não tem como ir pro Brasil, Não tem. mas teu ciclo não acabou. Ele fui desconvocado ali na conversa que eu tive que abrir pra ele, foi difícil, muito difícil. E acabou que depois de 14 a Itália não voltou mais para a Copa, né? Ficou fora das 2 últimas. Como é que você vê isso? Que você tem falado com seus amigos lá? Como é que tem esse momento? Ganhou a Euro, mas não participou da Rússia e não vai agora para o isso é uma injustiça muito grande. É uma injustiça. No momento que ganhou a Euro, ficou fora da Copa de 18, aí ganha a Euro, todo mundo fala assim, é o renascimento, o ressurgimento da Itália. E ficou fora de novo. É porque a Itália bateu o recorde de jogos invicta. 37, né? Se eu não me engano, 35, 37 jogos, sem perder, ganhando 27, 28, sei lá, quase 30 jogos. E porque perdeu um jogo, fica fora da Copa do Mundo, sendo que foi a campeã da Europa. É inadmissível isso. Quer dizer, é como se em 2019 o Flamengo ganha a Libertadores, só que não pode disputar o Mundial. Não faz sentido, não tem nexo. O campeão da Europa tinha que garantir uma vaga para o Mundial. A regra é competições teria separadas, que mudar né? a regra. Aquele jogo com a Macedônia do Norte, aquele foi um absurdo, né? Aquilo foi terrível. Eu sei, mas como que a equipe que foi campeã de toda a Europa precisa fazer um jogo valendo tudo ou nada
com um time... Aí seriam 2 jogos, né? Porque Foram 2, aí teria depois ainda... da Macedônia, teria que enfrentar Portugal. Portugal, que é aí seria um jogo muito inadmissível, é mais inadmissível. difícil. É uma regra É. injusta. E Não- seria em Lisboa, verdade. Seria o jogo Exatamente, em Lisboa. Uma exatamente. dificuldade para a Itália O imensa. problema foi o empate na última rodada foi com a Suíça, né? Salvo engano. Foi Foi que o na fase de Jorginho grupos. acabou infelizmente perdendo Perdendo um pênalti. pênalti, Se fizesse, já Tava estava classificado. Que era o É, maior aí batedor de caiu- pênaltis do mundo, no Aí caso. caiu para é. repescagem de novo, em 18 foi com a Suécia, agora com a Macedônia. Foi... Hoje seu coração ele se divide assim entre Itália e Brasil? Pô, fala assim, né? No futebol mesmo, você vai ver um jogo da Itália, você vai ver um jogo do Brasil, se os dois se enfrentarem, como é que é? Tifo Itália. Não, eu torço pra Itália. Torço né? pra Itália. Aí fala assim, pô, o Romulo tá... Que isso, não pode falar um negócio desse. Claro que eu sou brasileiro, né? Sempre torci pela seleção brasileira, lógico, e tenho um carinho muito grande. Mas da forma como a Itália me abraçou, da forma como a seleção me abraçou, a FIDT, que é a Federação Italiana de Gioco Calcio na Itália, me abraçou, não tem como eu não torcer pela Itália. Eu fui muito bem acolhido. É difícil um estrangeiro ser bem acolhido, né? E os caras me abraçaram de uma forma muito grande. Hoje, se eu descer em qualquer aeroporto da Itália, vou ter que ficar ali um bom tempo parado tirando foto, que o pessoal reconhece em toda a Itália e tem um carinho grande, sabe? Isso não é fácil de ser conquistado e a gente tem que reconhecer e valorizar isso. E desembarca no Brasil um clube de raízes italianas, né? Exatamente. Não, mas Exatamente. antes de vir, depois ainda dessa passagem pela seleção, você continuou na Itália. É verdade. Continuou em grandes clubes, não? Foi pro Juventus. Sim. Fui pra Juventus, fiquei um ano na Juventus. A gente Foi legal também lá no Juventus? Ah, maravilhoso, né? Joguei do lado do Tevez, um cara sensacional, Pogba. Pois é, eu tava vendo a reportagem você falando do Tevez, uma reportagem no Estadão. No Estadão. Você falando que ele é um cara sensacional. Aí não dá essa impressão, né? Ele parece um cara muito fechado, né? Que foi criado no... Mas tem uma série chama Apache, não é isso? Na Netflix. Que é mostra sobre a as vida do raízes Tevez. dele, né? Mas dá pra você ver que ele é um cara legal, cara. É, né? É porque o jeito dele, às vezes, é uma própria blindagem, assim, mas o Tevez parece um cara legal, assim. Bom, eu vou mudar essa imagem. Pode mudar, o cara é fantástico, sensacional, de grupo. É que até o próprio Cristiano Ronaldo, né? Dá a entender que ele é um cara meio presuntuoso, né? Orgulhosão, fechado, às vezes até meio mala. Ele estava na Juventus, né? Tenho amigos lá. E não joguei com o Cristiano Ronaldo juntos, né? Só contra. Mas o cara é sensacional. Só que esses caras, assim, né? Quando chegam num nível tão alto, eles são vigiados 24 horas, falam mal pra caramba desses caras, quando eles dão meio deslize. Então eles acabam se blindando, né? E criando uma casca, principalmente contra a imprensa, pelo que vem de matéria, né? Que é a polêmica, é quando o cara erra um gol, fala que ele já tá numa crise, enfim. E aí os caras acabam ele não tá gostando do ambiente. Exatamente, eles querem criar alguma coisa para vender, é normal, faz parte do jogo. Só que esses caras se blindam, né? E tem moral para fazer isso, né? A maioria dos jogadores não pode, né? Porque precisa, né? Entre aspas, um pouco da imprensa. Eles não, então eles vão lá e fazem do jeito deles e externam que são caras arrogantes e malas, mas é o contrário. E o Tevez tem uma história de vida também que grande parte dos amigos dele foram assassinados, se perderam no mundo das drogas. Tem inclusive um que no seriado ele é uruguaio, mas na vida real ele é um paraguaio, que era o melhor amigo do Tevez, foram fazer teste no Vélez juntos, foram pro Boca juntos, e esse menino é assassinado com 17 anos. E o Tevez sofreu muito quando perdeu esse amigo, mas assim, você vê tudo que ele enfrentou, problemas na família, aquelas queimaduras que ele tem mesmo, ele tinha meses de idade. Então, assim, vê esse seriado, você tem uma impressão muito boa. O Renato, jogador do Atlético, veio aqui. Isso. Aí disse que ele foi pro Corinthians ainda, menino. Com 18 anos, Renato. O Atlético tinha acabado de ser rebaixado, né? E aí ele foi pro Corinthians contratado, então, meio perdidão ainda no Corinthians. O Corinthians tinha Tevez, Roger, Carlos Alberto, Mascherano, né? E ele chegou lá meio perdido e tava meio deslocado. O Tevez falou assim: garoto, meu aniversário é amanhã, vou fazer um churrasco, tá lá, vem e tal. Então, assim, ele mesmo faz esse trabalho todo de acolhimento. Né? E você tem ainda contato com o Tevez? É amigo dele? Não, muito tempo que eu não falo com ele.
E é porque a gente cria tanta amizade no futebol e é que a gente acaba falando mais com aqueles que estão no dia a dia, né? É normal, faz parte do processo, a gente muda muito. Mas um cara sensacional, conversava demais com ele no vestiário. Com ele e com o Evra fala muito bem o espanhol também, Patrício Evra. Mas todos lá, cara, o Pogba, um cara sensacional. Ele gostava muito Ele falava assim, o povo brasileiro é sensacional, eu quero estar perto do povo brasileiro. Mas por quê, né? Ele falou assim, não, a nossa advogada, que é do Mino Raiola, né, uma brasileira, ele falou, a nossa advogada, ela é brasileira, ela é simpática, educada, gentil, prestativa, e todos os brasileiros que eu encontrei são assim, você é assim, quero estar perto dos brasileiros, amo os brasileiros, o Pogba. Hoje você fala português, obviamente, o italiano, espanhol, inglês. O espanhol e o inglês eu falo, me viro bem, assim, né? Não falo fluente como italiano, mas me viro bem já. Você falou de tantos nomes aí, quero num futuro próximo aí, você, às vezes seu filho, algum parente, primo, você chupou laranja com quem? Pelo amor de Deus. Que constelação de craque. Você falou muito da galera que você jogou junto, né? E quem foi o cara mais difícil, assim, de jogar contra? Um cara que você falou assim, pô, não consigo marcar esse cara. Não, sem dúvida nenhuma, o Neymar na fase boa. Mas quando eu tava no Brasil ainda, né? No ano da Juventus, a gente ganhou o campeonato italiano, a Copa Itália, e fizemos a final da Champions League contra o Barcelona, que tinha Messi, Suárez e Neymar. O MSN. Era impossível ganhar daqueles caras. É quase desesperador enfrentar os caras, né? Era desesperador. Mas foi um jogo bonito, muito legal. Um jogo Foi bem equilibrado. o Neymar que decidiu, não foi? Foi, ele fez o gol no último segundo, aí acabou o jogo. Foi artilheiro daquela. Junto com o Messi. Né? Agora, Os dois são 11 gols. a gente não tá falando em momento nenhum de encerramento de carreira. Mas a sua ideia no fim de carreira ir para a Europa? Morar na Itália? A gente tem... Embora isso esteja distante ainda, porque eu quero jogar por vários anos, né? Você faz um planejamento assim? Você acha que joga quantos anos ainda? Alto nível. Quando eu falo alto nível, é o que eu falei pra vocês, né? Estando fisicamente melhor que os meninos de 20 anos. E pra mim isso é alto nível, tá? Pois a parte técnica é aquilo que a gente tem, né? O dom que a gente tem. Mas fisicamente, estando melhor que os demais, eu quero por mais uns 3 anos ainda. Depois desse terceiro ano aí, se eu vejo que começo a cair um pouquinho, aí eu já repenso até em parar. Mas por 3 anos ainda eu aguento firme e forte, estando à frente dos meninos de 20 anos, sem dúvida alguma. E esse futuro próximo, você se vê sempre no Cruzeiro? Esperamos que sim, né? Pô, o Cruzeiro é a minha casa, já fui muito bem acolhido em 2010. Fui vendido do Cruzeiro para a Europa, cerrei meu ciclo na Europa como jogador e volto para o Cruzeiro. Sim. Né? E a gente está construindo uma história muito legal juntos, né? Não só como jogador de futebol, né? Dentro do campo, né? Quando a gente é utilizado ou quando fica no banco, enfim. Mas em vários setores, assim, a gente procura sempre agregar e... Liderança mesmo, né? Você sempre falou bem do Cruzeiro, você aparece nos bastidores falando da torcida. A cidade te acolheu? Muito, muito. Onde eu vou, hoje eu sou bem tratado, bem recebido. O povo mineiro é sensacional e a torcida do Cruzeiro nem se fala, né? Mas eu tenho uma relação boa, tá? Com todos. Dificilmente eu vou fazer polêmica até contra... Você é um cara muito educado, não tem jeito de ter o mínimo de problema contigo. Contra o nosso maior rival, né? Isso não é ético, não faz parte do meu caráter, nem da minha índole. A gente tem um respeito muito grande por eles, né? Até pelo que eles construíram aí, principalmente nesses últimos 12, 18 meses, né? Que ganharam praticamente tudo aí. Como profissional, né? E como caráter que eu aprendi desde pequeno, a gente sempre tem que reconhecer isso. E espero que eu nunca fale mal de ninguém, né? De todos os clubes que eu saí e me despedi, eu sempre fiquei com portas abertas em todos eles, justamente por ser um cara respeitoso, assim, no confronto daqueles que amam a instituição. A gente falou do Atlético aqui, teve uma passagem
sua na final do Campeonato Mineiro, que você se emocionou bastante ali, né? No final do jogo, né? Mesmo com o Cruzeiro tendo ficado perdido o título. Conta o que passou na sua cabeça ali naquele momento. Não, foi mais pelo grupo, tá? Não foi por mim, porque foi realmente pelo grupo e pela torcida, né? Porque a torcida foi muito machucada nesses últimos 2 anos, né? Como eu tinha falado. Então aquele título ali seria para dar um up, né, na galera, principalmente para os meninos, né? Que eu gosto muito dos meninos. Não sei se vocês acompanham, eu procuro sempre ali tá dando moral, principalmente para os meninos novos mesmo, os que sobem da base, porque eu nunca fui bem tratado quando eu subia, tá? Então, e o pessoal falava, você quando chegar a tua vez, você vai fazer o mesmo. E eu tinha dentro de mim, não, vou fazer o oposto, tá? Então, quando o Marcelinho, um exemplo, sobe, o Josepher, que é o menino de ouro, o próprio Giovani, que agora está jogando, o Daniel Júnior, sempre procurei dar o máximo para que eles se sentissem valorizados, sabe? Então aquilo foi mais um desafogo assim por eles, né? Pô, seria muito legal por eles, pela torcida, e acabou escapando. E até surgiu uma polêmica, né? Que eu falei que eles estavam investindo muito dinheiro lá dentro, até por isso mas sem tirar os méritos do vencedor, né? Mereceu ter ganhado o título, né? Por tudo que estava construindo no passado, tanto que foi o campeão. Um time mais consolidado. Time mais consolidado, mas que naquele momento, né, tinha muito mais condição financeira de fazer investimentos, até porque a equipe do Ronaldo tinha acabado de chegar, né? Estava em fase de assinatura de transição, associação SAF, então tinha uma diferença financeira ali naquele momento muito grande. Mas sem de forma alguma desrespeitar o campeão que foi, e sem tirar os méritos que eles tiveram, isso de forma alguma. Teve uma passagem no jogo de ontem, antes, nos bastidores que foram publicados nas redes sociais da TV Cruzeiro, que o Rômulo usa essa liderança, principalmente com a meninada do Cruzeiro lá. E a gente vai ver esse vídeo agora. Vocês estão jogando pra caramba, velho. E quem tá falando é quem tá fora e queria estar jogando. Quer dizer que é verdade isso, vocês estão jogando demais. Então coloca em prática hoje. Usa terceiro homem, dribla. É a única forma de sair da pressão dos caras. E acredita, velho, vocês estão jogando pra caramba. Vamos pra mais uma vez. Bora! 1, 2, 3, 0! Vamos! Aí, tá vendo o vídeo? O Rômulo falando dessa vontade, primeiro, de estar jogando, mas valorizando os caras que estavam ali, né? Valorizando quem estava, valorizando a meninada. Isso é muito massa, parabéns, cara. Foi muito legal. O reconhecimento foi muito legal. Porque uma coisa... Galera te ouve, né? Galera te ouve lá, né? Uma coisa é o treinador falar, né? Em motivar e incentivar. Vocês estão jogando bem demais. Claro que a gente acredita, tá? E eu não tô falando de um treinador, de todos, para todos os elencos, tá? A gente absorve da seguinte forma, a gente está sendo motivado, né? Uma coisa é a imprensa falar bem, aumenta o nosso ego, né? Faz parte do jogo. Mas uma coisa é alguém falar que está competindo também, que quer jogar, e reconhecer isso e incentivar os meninos através disso. Isso é demais. Né? Eu fiz aquela fala porque veio realmente de dentro e porque eu achei que realmente ia agregar alguma coisa para eles. Pô, é um cara que já construiu uma carreira, que tá treinando, que quer jogar e dando toda essa moral, pô, a gente tá jogando bem, a gente é forte, a gente vai entrar em campo e vai rasgar mesmo, né? Para mostrar também para os que estão no banco nesse momento que a gente não pode deixar a vaidade ou o fato de querer estar jogando e não estar, falar mais alto ou fazer cara feia. A gente tem que lutar todos juntos em prol da nossa causa, que é subir e abraçar um ao outro sem demagogia, né? Mas sendo unidos de verdade. Igual você falou no começo do programa, né? O que vai ganhar sempre no final é o elenco. Exato, foi o primeiro discurso que a gente fez, que o verdadeiro protagonista seria o elenco. Marcão? Eu queria falar, vocês querem falar mais alguma coisa do Cruzeiro agora? Não, eu queria falar que o Rômulo falasse dessa relação dos jogadores e também do que ele tem percebido da torcida do Cruzeiro. Né? Isso é até um fenômeno comum, né? Um time que está
na Série B, a torcida vai e abraça e tal, mas o Cruzeiro, quando caiu, foi no meio de uma pandemia. A pandemia começou logo depois. Logo o Cruzeiro depois. sofreu demais com essa ausência de E torcida. agora está com essa uma sinergia muito, muito legal. Né? Eu nunca vi, tá, na história do futebol, eu não tenho a idade de vocês ainda, não que vocês sejam velhos, mas eu sou muito mais novo que vocês. Eu nunca tinha visto uma torcida lotar o estádio do tamanho que é a Toca da Raposa 3, tá? Fala pro Cruzeirense aí. Do tamanho da Toca da Raposa 3, que cabe mais de 60 mil pessoas, uma torcida lotar o estádio, o Cruzeiro estando em 13º, 14º lugar, sendo o último jogo Na Série B. na Série B, que foi ano passado. Com o Náutico, com o Brusque. Contra o Náutico. Com o Náutico. Exatamente, contra o Náutico. Contra o Brusque não lotou, porque eles liberaram só 50% do estádio. Foi. Senão ia ter lotado contra o Brusque e depois contra o Náutico. Aquilo foi impressionante mesmo. A gente não brigava por absolutamente nada, tínhamos feito uma campanha muito ruim, né? E o torcedor vai lá, lota o estádio, Faz a canta faz do festa, início né? ao final, com orgulho de ser, né, cabuloso. Então é uma coisa que dá para entender o porquê dessa sinergia agora que o momento tá bom. A própria final do Mineiro agora estava 3-0 para o Atlético em determinado momento do jogo. Só se escutava a torcida do Cruzeiro no estádio, aquilo foi incrível. Não que a torcida do Atlético não cante, não é isso, não tô falando isso, mas é esse momento que a torcida do Cruzeiro está vivendo com o time, você perdeu a final pro rival, estava 3-0 o jogo. E só se ouvia a torcida do Cruzeiro no Mineirão. Aquilo foi impressionante também, aquilo foi um negócio de louco. Isso, caramba, nos arrepiava ali dentro de campo, arrepia, né? Não tem como tu não correr um pouco a mais, além do teu limite, por isso que eles estão fazendo. E eles têm sido, de verdade, fundamentais nessa nossa ascensão aí. Sem dúvida alguma, eles têm nos ajudado muito. E já esgotaram os ingressos pro Maracanã. 4 mil cruzeirenses, se não me engano. Sim. E já venderam já uma muito boa pra parte Ponte Preta. na madrugada, se eu não me engano, né? é. Imagina, de Os 10 madrugada. primeiros minutos vendeu 2 mil ingressos. Já tinha passado de 5 mil em questão de pouco mais de uma hora. Tem um combo para Ponte Preta e para o esporte, você compra os dois com desconto. Marcão, vai lá, já estamos caminhando, infelizmente, para o Eu queria encerramento. só um negócio que foi muito marcante. A gente faz uma pesquisa quando a gente vai entrevistar, né, Romulo? E estava lendo um pouco sobre o começo da sua carreira. Hoje você é um cara que está financeiramente tranquilo, um cara bem consciente da sua carreira, mas você teve um momento quando você estava na Chape, começou a que você ia até o Paraguai de ônibus para comprar uns produtos para vender para seus colegas. Você olha para trás isso com orgulho, velho? Você lembra disso? Como é que é esse sentimento quando você lembra disso que você fez, de sair, pegar 12 horas de ônibus para ir comprar produtos para vender aqui, para aumentar a sua renda? O que passa na sua cabeça quando você lembra disso hoje? Ônibus era luxo, né? Era uma van lá caindo aos pedaços porque custava menos, né? Eu tive só mais uma coisa, eu tive a curiosidade de olhar no Google Maps a estrada que você fazia esse trajeto de Chapecó para até a fronteira com o Paraguai. Só estradinha complicada, né, cara? Só estradinha perrengue, pistazinha única, né? Tinha esse perigo também, esse risco também. Só que era horrível mesmo, porque era uma van muito apertada, né? As pernas encolhidas, imagina, por mais de 10 horas ali, a noite inteira, a madrugada inteira, porque quando a gente jogava no sábado, um exemplo, e eles liberavam domingo e segunda e terça de manhã tinha que estar lá, então tinha que voar depois do jogo e viajar a madrugada inteira para ir no Paraguai. O que eu fazia? Eu ganhava muito pouco na Chapecoense. E a Chapecoense daquela época não é a Chapecoense conhecida de hoje. Era uma Chapecoense que não tinha nem série, só jogava o estadual e acabava o ano. Então meu salário era muito baixo, como de todos os atletas. E eu precisava gerar alguma fonte ali. E como o jogador de futebol gosta muito de perfume, e os perfumes importados são caros, o que eu fazia? Eu ia até o Paraguai, fazia essas 10, 12 horas aí de van, comprava o máximo de perfumes que eu conseguia. O pessoal acha que tudo do Paraguai é falso. Não. Não, é Paraguai receita, né? era sem imposto, tá? Porque tem as lojas oficiais lá, cadastradas, né, autorizadas, que são lojas... É uma zona franca. Exato, exatamente. E aí eu comprava perfumes originais com 1/4 do valor, comprava muito, voltava e revendia para os caras,
fazendo 100%, 120% em cima, mesmo assim, Tava mais barato que esse cara. muito mais barato, 70%, 80% mais barato que na loja. Então era uma baita de uma vantagem para mim e para os jogadores, né? Claro, eu não era comerciante, eu não ia sair vender na rua perfume. Então, como eu sabia que todos os jogadores gostavam, eu vendia para todos os jogadores no mesmo dia todos os perfumes, né? Então ali eu duplicava, triplicava a minha renda. Então era uma forma de eu ganhar dinheiro, gerar, porque eu precisava mesmo, eu ganhava muito pouco. Não dava para me sustentar com aquele salário. E não podia largar o futebol, que era meu sonho, né? Então foi uma forma que eu vi de empreender e buscar aí novos recursos. Mas eu me lembro disso com muito orgulho, assim. Mas não orgulho de presunção, mas orgulho de saber que valeu a pena lutar, valeu a pena tentar, né? Demais, E consegui, né? Consegui, graças a Deus deu tudo certo na minha carreira. E foi no Paraguai que você comprou sua ilha de edição, seu computador, que você começou a montar seu Para quem não sabe, né, Ângelo, o Rômulo edita vídeos, é especialista em alguns programas. Inclusive, nós estamos querendo colocar o Rômulo no lugar do Thiago aqui. Vamos ver, se me pagar bem, eu acho que vou tirar o Thiagão. O Thiago tá enchendo muito saco da gente. Não precisa ser tão bom assim para tirar o Thiago. Não, sempre gostei. Foi O no Thiago é o melhor do Brasil, cara. Eu sou o privilégio de trabalhar com o melhor editor de EVS do Brasil aqui. É verdade. Thiago é um monstro. Baita É bem profissional. é bem chato, mas é bom serviço. Mas foi no Paraguai onde eu comprei meu primeiro computador. Trabalhei bastante, vendi muito perfume para conseguir meu primeiro notebook. Por quê? Eu sempre gostei de edição de fotos e vídeos, né? Mas eu gostava não só por prazer, mas por saber que poderia me ajudar. Então eu acabei fazendo edição eu mesmo dos meus próprios jogos. Coloquei numa plataforma que existia na época de empresário, jogador e clube. Baixei os jogos, editei os jogos, coloquei na plataforma. Um empresário da Suíça olhou, gostou, ligou pra gente, entrou em contato. E foi dali que eu saí da Chapecoense. Esse empresário da Suíça tinha uma parceria com um cara de São Paulo. Então os dois juntos vieram atrás de mim. Me levaram da Chapecoense, que só jogava o campeonato estadual, para o Santo André, onde jogava a Série A do Campeonato Brasileiro, onde a minha vida financeira mudou. Isso foi em 2008. Mudou, a minha vida financeira mudou. Eu fui ganhando da Chapecoense, que eu ganhava pouquinho, 20 vezes mais. E me deram uma bolada ainda na mão, né? E foi através também... Graças ao seu esforço. Eu falo, pelo esforço, né? Não Muito é à pelo toa esforço. que você teve essa carreira tão bonita, que você teve uma experiência em seleção italiana, que você jogou nos grandes times da Europa, que você faz esse sucesso também no Cruzeiro. Você é um cara diferente do normal, em termos de inteligência, de planejamento de carreira, de liderança. E é por isso que você merece tudo que você conseguiu na sua carreira. Não imagina, eu só tenho a agradecer pelas palavras. E eu acho que o segredo, né, principalmente para o pessoal mais jovem que vai estar nos assistindo, que de repente tem um sonho de entrar no futebol, né, é de realmente não desistir. É muito competitivo, né? Se a gente for parar para olhar, analisar, são 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B. São 40 clubes, uma média de 30 jogadores aí. São pouquíssimos jogadores que estão em alto nível. Então a gente tem milhões e milhões de meninos aí, jovens, que querem entrar no futebol. E no final das contas é uma grande minoria. É uma minoria, né, que consegue chegar num nível bom. Então tem que treinar mais do que todo mundo, tem que se dedicar, tem que correr atrás, não esperar que caia do céu, que seja um empresário, um padrinho, um amigo. Tem que realmente correr atrás e é possível. Maravilha. Muito bom. Rômulo, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo, conversado com a gente conhecer um pouco mais da sua carreira e muita sorte para você e muita sorte para o Cruzeiro nessa sequência. Agradeço. E que o Cruzeiro possa subir e a gente fazer mais uma dessa aqui com acesso garantido. Assim esperamos. Esperamos. Muito obrigado, Rômulo. Foi realmente muito bom. Te agradecer mesmo, porque foi realmente de conhecer, um jogador a gente conhece, agora conhecemos um pouco mais do homem, do seu caráter, e realmente eu acho que foi unânime aqui, ficar todo mundo muito espantado, não que a gente não esperasse isso, mas você surpreendeu todo mundo positivamente, a gente já sabia que você era um cara inteligente, diferenciado, mas foi realmente muito bom, parabéns e muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, Marcão.
Ângelo, valeu, viu? Obrigado. Valeu, eu que agradeço a oportunidade aqui. Acho que eu substituí bem, né? É, Acho que eu fiz a minha parte falei. aqui. Eu quero agradecer o Rômulo também por me dar essa oportunidade de fazer uma entrevista contigo. Te desejo toda sorte. Esperamos que a gente possa se encontrar numa eventual comemoração, quem sabe. Vamos é isso aí. Galera, você que tá aí, aproveita, dá o clique, né, no curtir, vai lá no sininho para receber as notificações, se inscreve no nosso canal. É muito importante que mais gente se inscreva para a gente trazer gente do gabarito do Rômulo aqui. Um abraço para o Thiagão que está lá fora, que realmente é talentoso, mas a gente não pode encher muito a bola dele, não. Um abraço pro Elton Novaes. E um abraço para o Elton, que hoje não pôde vir. Rômulo, mais uma vez, obrigado. E até a próxima, galera. Valeu. Valeu.